Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Estamos apresentando Muito boa noite. Hoje são 25 de setembro de 2020, uma sexta-feira que começa agora para toda a Tutóia e região e também para todo o Brasil e para o mundo, porque estamos pela internet. Mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor. Comigo, Sérgio Ramos. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá que sempre encontrará uma ideia que pode mudar a sua perspectiva e encontrar soluções para as suas questões, né? Então, como eu sempre digo, esse programa tem a responsabilidade de trazer coisas aqui para você pensar, para você fazer. Tudo isso para mudar a sua vida sempre para melhor, né? E aí você entende aí o que é ruim, o que é bom para a sua vida. Mas olha, as coisas pequenas, as coisinhas pequenas é que fazem as diferenças, né? Então, tá difícil? Então comece melhorando as coisas pequenas. Por exemplo, gostar de segunda-feira, né? Gostar de segunda-feira é bom porque inicia um ciclo, um pequeno ciclo do tempo que o homem determinou aí, né? Tem aí o ciclo do segundo, do minuto, da hora, do dia, né? Da semana, do mês, né? E chegamos à sexta-feira, né? Iniciada lá na segunda. Eu espero que essa sexta-feira tenha sido fantástica, essa semana tenha sido fantástica para você, que você possa fazer aí o balanço da semana e ter resultados muito bons, né? E temos aqui coisas sobre sexta-feira para falar, né? E de repente já é sexta-feira, de repente já é Natal, de repente mais um ano se foi e você ficou parado querendo mudar a sua vida, né? Está falando aqui sobre a velocidade do tempo, a velocidade da semana, né? Então dizem que quando nós estamos alegres, quando nós estamos muito bem, o tempo, nós temos a percepção de passagem rápida do tempo. Quando as coisas não estão boas, mas elas não são intermináveis, elas também têm tempo de tanto quanto o que é bom dura pouco e também quanto tudo que é ruim dura pouco. O problema é a percepção que nós temos do tempo quando as coisas estão bem e quando as coisas não estão bem, né? Quando está muito bem, a semana passa rápido, o dia passa rápido, o minuto passa rápido, e quando as coisas não estão bem, isso tudo parece que se arrasta todo. Então, o segredo é transformar as coisas ruins em coisas boas para que o tempo passe rápido. Então, né, esse poeminha aqui de um desconhecido fala exatamente isso. Hoje é sexta-feira, de repente já é Natal, de repente, e você ficou esperando o tempo certo para fazer alguma mudança na vida, só que o tempo mudou, a semana mudou, a sexta-feira já acabou também, né? E você fez o quê, né, para melhorar? Outro pensamento aqui sobre sexta-feira. Sexta-feira se acabando, né? Aproveite para refletir sobre sua semana. Quem sabe ainda dá tempo de mudar alguma coisa, né? Até meia-noite está valendo aí. Peça perdão a quem você magoou. Perdoe quem te pediu perdão. Abrace quem você não abraçou. E sorria para quem você não sorriu, né? Bacana isso. Bom para terminar a semana leve, né? E essas coisas, essas mudanças aqui, essas mudanças de cunho emocional, né?
tipo, quem você magoou, quem pediu perdão para você, você deu atenção devida para essas pessoas, quem você não abraçou, né? Apesar da pandemia, mas nós temos ali, apesar da pandemia, nós temos ali um certo ciclo, né, de pessoas que também estão com os mesmos hábitos de prevenção contra a Covid. Então, se você está ali na mesma casa, exercendo as mesmas atitudes, né, os mesmos procedimentos, a mesma precaução, né, de não ser contaminado, então essas pessoas aí você pode abraçar sim. Não pode ir abraçar gente na rua que você não sabe exatamente o que ela está fazendo, né? Na rua, na verdade, você deve manter o distanciamento e usar a máscara. Mas, de qualquer forma, certamente tem alguém que você possa abraçar, né? Certamente tem. E se você não abraçou, então ainda dá tempo. Até meia-noite aí, ainda dá tempo para ficar na sexta-feira, para ficar ainda no final de semana, né? Então, dito isso, hoje nós temos aqui algumas coisas, nós temos aqui as nossas efemérides, nós temos aqui uma mentalidade, né? Uma lei universal, mas uma lei universal que não é uma lei absoluta, mas se você colocar em prática, certamente você pode ter aí bons resultados, né? Nós vamos falar sobre o infortúnio. Os infortúnios podem ser dádivas, né? Um pensamento de John M. Templeton. E também vamos falar aqui do Amir Klink. Você já ouviu falar no Amir Klink? Hoje no dia 25 de setembro aconteceu alguma coisa com relação a esse, né? Hoje também é dia do rádio. Vamos falar sobre essas coisas bacanas e só me dê um tempinho aí para a gente rodar a nossa vinheta contra a fake news e já nós voltamos para falar de coisas boas, né? Muito obrigado, Wenderson Alves. Muito obrigado aí pela sua companhia. Eu espero que a sua semana tenha sido maravilhosa aí. Então vamos rodar nossa vinheta contra a fake news, né? E já voltamos aqui para a gente bater papo aqui, né? Encerrar sexta-feira em alto estilo. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor, né? Então, só dando aqui uma informação para os nossos ouvintes do rádio, né? Que se preferirem também assistir pelo Facebook, né? Ao vivo e a cores, é só entrar no Facebook, e acessar o meu perfil, Sérgio Ramos, e você poderá, né, nos acompanhar aqui, né, na nossa transmissão. Boa noite, Normanda, muito obrigado aí pela companhia também. Então, como nós sempre fazemos, vamos falar aqui sobre a importância do dia 25 de setembro no tempo, né? E também o que se comemora hoje, né? Então, para os católicos, hoje é dia de São Firmino, dia de São Cleófas, dia de Santo Alberto também, dia de Santa Aurélia e dia de Santa Neumísia, né? Então, se você
é devoto, se você é devoto desse santo, hoje você deve estar comemorando aí então o dia do seu santo do qual você é devoto. Hoje também é dia da dança e da música árabe. Você gosta, tem ali o livro As Mil e Uma Noites, né? Que conta a história da Sherazade, que dançava para o rei contando histórias. Bem bacana aí. Se você gosta de ler e não leu ainda o Mil e Uma Noites, tá aí uma dica para você fazer. Está começando aí o final de semana, né? Dia da tia solteirona, né? Tá aqui nas efemérides. Dia do auditor da justiça desportiva também. Então, os parabéns aí, a homenagem a esses profissionais. Hoje também é dia do rádio, já vamos falar sobre o rádio. Desculpa. E dia nacional da radiodifusão, né? E dia nacional do trânsito, Então, o trânsito é uma coisa importante que, principalmente aqui na nossa terrinha, né, que os nossos motociclistas não usam capacetes, né, e ultrapassam pela direita. Então, é um risco muito grande, pela direita. Então, as coisas que ver, né? O trânsito é um lugar de relacionamento que tem leis que precisam ser respeitadas para que todos transitem na maior tranquilidade, sem risco de acidente, principalmente as motos que não tem para-choque, né? E sem capacete fica pior. Hoje também é Dia Internacional do Farmacêutico, né? Esse profissional aí importante de manipulação de remédios quando não tem na farmácia, mas de qualquer forma o farmacêutico é um profissional que é exigido que seja responsável pelo comércio de farmácia, porque afinal de contas você vai comprar remédios lá e precisa de alguém, né, que entenda de como aquilo funciona direitinho, né? Então, dito isso, hoje, no dia 25 de setembro de 1789, foi criada a Carta dos Direitos dos Estados Unidos, né, onde a principal democracia, mas assim como no Brasil, a democracia americana também está sendo atacada, e a semana que vem nós vamos tratar um pouco disso, né? As coisas estão realmente meio estranhas por aqui. Em 25 de setembro de 1935, Assis Chateaubriand inaugura a PRG-3, Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, né? No dia 25 de setembro também, de 1991, o então presidente brasileiro Fernando Collor de Mello institui o horário de verão em parte do território nacional, né? Então, você aí que no Nordeste parece que não tem horário de verão, né? Mas lá em Rondônia, onde eu morava, tinha horário de verão, porque é o horário que o dia acaba mais cedo em alguns lugares e o dia acaba mais tarde em outros lugares. Então você adianta uma hora que é para economizar energia elétrica, né? Então aí foi o Fernando Collor de Mello que pela primeira vez instituiu esse sistema de horário de verão para economizar energia, e em 1991. Também hoje é aniversário do grande escritor estadunidense, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1949, William Faulkner. Então está aí uma sugestão para você pesquisar na internet sobre esse ganhador do Prêmio de Literatura, William Faulkner, um escritor americano. Herculano Pires, escritor espírita brasileiro, né? Nasceu em 1915 e faleceu em 1979. Em 1929, no dia 25 de setembro, Barbara Walters, a primeira mulher a apresentar um telejornal, olha só, lá nos Estados Unidos.
Também é aniversário do Michael Douglas, né, o grande ator e cineasta norte-americano. Aniversário da Glória Pérez, autora de telenovelas brasileiras. Você que gosta tanto de novela, né? Então, a Glória Pérez é uma das responsáveis pelas histórias que você curte, que você acompanha aí. Nascimento também do Christopher Reeve, né, ator americano. Quem se lembra do Christopher Reeve, que fez o primeiro Super-Homem, né? E para você ver como é que são as coisas, né? O cara saudável pra caramba, foi andar de cavalo, caiu, ficou tetraplégico e acabou falecendo. E também é aniversário do Amir Klink, né? Nós vamos falar do Amir Klink porque é um brasileiro, é um aventureiro brasileiro assim, fora de série, que você deve conhecer. Até porque nós vamos falar também de um livro dele, né? 100 Dias Entre o Céu e o Mar, para você ver o quanto que o poder, né? O poder de concentração, o poder de controle da mente é capaz de fazer. E o Amir Klink, ele é craque nesse negócio, né? Então vamos ver aqui um pouquinho da vida dele e também falar um pouco desse livro, que também, mais uma dica de livro, mais uma dica cultural aí, se você está procurando o que ler, existe esse livro em PDF aí na internet, é só para você baixar de graça, e é um livro pequenininho, de 100 e poucas páginas aí, mas aventura pura, né? Aventura pura. Muito obrigado, Ricardo Guimarães, aí pela sua companhia, né? E também é data de aniversário do Tate Donovan, ator e diretor norte-americano, e também aniversário do Will Smith, né, ator e rapper estadunidense. O Will Smith, que é um cara muito bacana, ele é o ator do O Maluco no Pedaço, que passa no Comedy Center, né? Então é muito engraçado. Se você está procurando alguma coisa para se divertir, se você tem aí TV por assinatura, você vai lá no Comedy Center, no canal 137, e está lá o Will Smith lá no seriado O Maluco no Pedaço. Muito divertido, e ele é um grande ator, né? Fez aí muitos filmes, e sempre filme sério, e também muitas... ele é porque eu sou muito ruim de memória, cara. Mas tem um filme aí sobre vendas, né? Que Em Busca da Felicidade, é um filme assim fantástico do Will Smith, né? É a história de um vendedor que ficou numa pior, e a mulher abandonou, e ela deixou o filho com ele, e ele saiu por aí vendendo as coisas na rua, e as coisas não foram fáceis para ele, né? E é baseado numa história verdadeira, sabe? Baseado em fatos reais. Então, além dos livros, está aí mais uma dica de filme. Procure os filmes do Will Smith, que realmente são sempre... Ele sempre escolhe muito bem os filmes que ele faz, né? Mas se você tiver dúvida, quiser uma dica, Em Busca da Felicidade com Will Smith, é muito bacana. Principalmente nesses momentos. Ontem antes da energia faltar aqui nos estúdios da Rádio do Nasmar, estávamos falando sobre... Não, foi ontem, foi na quarta-feira, né? Sobre como a pandemia acelerou os negócios pela internet, né? Então, mais de um terço da população fez negócios pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, e descobrindo aí formas de fazer renda em função de negócios, né? De negócios fechados, em função da pandemia mesmo, né? E muita gente se deu bem. De repente você compra qualquer coisa pelo WhatsApp. Nós compramos muitas coisas, né? Até hoje. Então é um hábito que veio para ficar, assim como os hábitos de trabalhar em casa ou estudar pela internet, né? Então é muito bacana isso, né? É importante que você assista esse filme, porque fala sobre isso.
em outros tempos, né, de dificuldades, mas a pessoa ali persistindo, né? E agora uma coisa interessante com relação a fazer negócio pela internet é que você não estudou para isso, né? Então, evidentemente que o ideal é que você faça realmente uma faculdade, né? Uma faculdade. Eu fiz 2 faculdades, né? Exerci uma e a outra, eu estou aqui, né? Me formei em administração e em direito, sou advogado, né? Essa segunda está em stand-by, né? Mas olha, de qualquer forma, o bom mesmo é que você faça uma faculdade. Você pode fazer uma faculdade agora pela internet, né? Não precisa mais sair daqui, da nossa cidade, como nos anos 70, que tive que sair para estudar fora. Depois a gente volta para cá e contribuir aqui um pouco com o desenvolvimento da cidade. Mas com relação a vendas, né? Com relação a vendas, o conceito de vendas mudou radicalmente, né? De uns tempos para cá. Então você pode aprender a vender pela internet, na própria internet, lá no YouTube, né? Eu falei aqui do YouTube Edu, né? Da Udemy, né? que é um site só de cursos, e a maioria desses cursos só cursos bons e grátis, né? Então você aprende. Como é que você aprende a vender pela internet? Na própria internet. Basta que você tenha foco de querer entender como é que você faz ali, porque estar nos grupos ali, fazer as fotos, colocar o telefone, mandar as mensagens, mas tem técnicas aí que pode alavancar, né, o seu negócio pela internet, né? Muito bem, então vamos falar um pouco sobre o rádio, né? Essa emissora, esse instrumento de comunicação tão importante, né? Tão importante. Disseram que com o advento da TV o rádio ia acabar, não acabou. Disseram que com o advento da internet o rádio ia acabar, também não acabou. Muito pelo contrário, a internet está ajudando a levar o rádio para muito, né? Como, olha só isso aqui que nós estamos fazendo. Estamos no rádio aqui pela Rádio do Nasmar Prato Toia e estamos... Hoje a garganta não está legal. Me desculpem. Né? E também estamos aqui falando para quem quiser ouvir. Né? Então o rádio ele está vencendo em todas as dificuldades, né? E olha, eu sempre tive vontade de fazer programa de rádio, só não sabia que ia ser aqui em Tutóia, né? E de repente eu estou aqui já desde janeiro, desde o dia 13 de janeiro, estou aqui. Passei um tempo ali no auge da pandemia, né? Depois comecei a fazer em casa e mandava o áudio para cá, mas aí eu voltei para cá. Mas é uma satisfação muito grande falar no rádio. Primeiro por causa da responsabilidade, né, que você tem que trazer aqui a informação correta, tem que desenvolver a forma de falar. Olha, eu aprendi muito aqui. É uma satisfação estar aqui falando, né? Então, o dia do rádio não pode passar assim sem que a gente fale sobre o rádio, né? Então, o dia 25 de setembro é o dia do rádio. O rádio foi patenteado pelo cientista e inventor italiano Guglielmo Marconi, né? No início do século XX. A primeira transmissão radiofônica no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922. Você sabia disso? Por ocasião do centenário aliás, em 1822, na verdade, né?
1822, que é o centenário da independência, né? Uma estação de rádio foi instalada no Corcovado, que é um bairro do Rio de Janeiro, e além de música, emitiu o discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa. No ano seguinte, foi fundada por Roquete Pinto a primeira emissora de rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. No entanto, o rádio tem mais razões para ser considerado brasileiro. Roberto Lendel de Moura, que nasceu em 1861 e faleceu em 1928, padre e cientista gaúcho, também havia realizado experiências semelhantes às de Marconi, antes do italiano. Entre 1901 e 1904, Lendel de Moura esteve nos Estados Unidos, onde patenteou inventos, entre os quais o transmissor de ondas, ou transmissor fonético à distância, que seria exatamente um rádio, né? Wellesley Allan, muito obrigado, meu caro, um abraço. Sua patente, porém, ficou limitada e perdeu a validade. Marconi ficou com a fama. Trata-se de uma situação semelhante àquela que ocorreu com Santos Dumont também, que ele teve uma boa participação na questão do avião, mas aí os créditos foram para os irmãos Wright, né, que teria aí voado com um objeto mais pesado do que o ar antes de Santos Dumont. Então, está aqui o rádio também tem participação de brasileiros, né? Infelizmente, a patente ficou com o italiano Marconi, né? Muito bem. Nós falamos ali que a primeira transmissão foi em 1922, né? 1922, estou enrolado aqui com as datas, né? Que a primeira transmissão do rádio foi no dia 7 de setembro de 1922 para comemorar o centenário da independência. O discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa, além de ser ouvido no recinto da exposição, chegou também em Niterói, Petrópolis e São Paulo, graças à instalação de uma retransmissora no Corcovado e de aparelhos de recepção nesses locais. Hoje são milhares de rádios espalhadas pelo país, levando alegria, entretenimento e informação para um Brasil de audiência e principalmente ao ouvinte que sempre fez do rádio o seu grande companheiro, né? Então, no dia 25 se comemora o Dia do Rádio. Sobre o radialista, na época quando fundou a primeira emissora de rádio do Brasil, não existiam escolas de formação de radialistas. Foram os radioamadores, os primeiros locutores, por já possuírem experiência com microfones, né? Uma característica era fazer uma programação cultural que consistia em música erudita, conferência e palestras que não interessavam ao ouvinte. Na era do rádio, o grande astro era Vital Fernandes da Silva, o Nhototico, que permaneceu no ar por 30 anos, né? Que bacana! O mais incrível é que nesta época ele apresentava 2 programas ao vivo e totalmente improvisado. Nos dias de hoje, com um ouvinte mais exigente, o radialista precisa de muita técnica que se identifique com cada emissora. E além, né, que não dá mais para improvisar tanto assim, já que a responsabilidade de trazer informação aumentou bastante, né? Então, a pessoa que fala no rádio, né, aumentou muito mais a responsabilidade. Mas o ponto em comum entre eles tem que ser o carisma, né? Dentro de cada radialista existe um inexplicável sentimento de dedicação e o interesse pelo que faz. Só o idealismo não é suficiente, né? Existe a necessidade do talento. Com milhares de bons radialistas espalhados pelo Brasil, o rádio
hoje é hoje rico, né? Eu não me considero um radialista, eu sou aqui mais um conversador, né? Eu não tenho formação de radialista, apesar de ter aí uma boa experiência em jornalismo, mas não sou radialista. Mas estou aqui, né, realizando esse sonho que é falar no rádio, já não assim. Mas antes de chegar aqui, eu me espelhei e escutei aí várias dicas de radialistas, né, li bastante a questão do carisma, né, que aí você não sabe se tem, e é uma coisa que eu acho que não se desenvolve carisma, é uma coisa assim que você nasce ou não nasce com isso e pronto, né? Então tá, nós estamos aqui também oferecendo boas opções para aquele que merece todo o respeito, o ouvinte, né? O radialista é um sonhador, um apaixonado que faz parte do cotidiano das pessoas. Aí, isso é verdade, eu sou um sonhador e também sou um apaixonado e tem aí o sonho de que o que se fala aqui seja relevante para alguém, né? Que realmente faça alguma mudança significativa na vida de quem ouve. Muito bem, então nós vamos aqui fazer mais um intervalo para chamar aqui a nossa vinheta contra fake news e já voltamos para a gente falar desse incrível Amir Klink, ok? Não sai daí que você vai gostar de conhecer esse grande brasileiro que se considera um aventureiro, né? Um aventureiro. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. E aproveitar aqui para dar uma boa noite e agradecer a audiência, né, da internauta Ellen Costa. Muito obrigado, Ellen Costa. Muito bem, então vamos falar um pouco do Amir Klink, né, que hoje em dia, ele nasceu no dia 25 de setembro de 1955, né? Então, ele nasceu na cidade de São Paulo e aos 10 anos de idade, em Paraty, compra a primeira canoa, né? Que ele denominou Max. Aqui na nossa cidade tem tantas canoas, né? Eu adoro aquelas canoas, saio fotografando aí. Uma hora eu vou catalogar essas canoas todas, são muito lindas. Foi o início de uma coleção que ultrapassaria 30 embarcações, né? Então tem gente que coleciona carros antigos ou carros de luxos, e o Amir Klink, ele coleciona canoas, embarcações, né? Em 1978, já com 23 anos, fez sua primeira viagem internacional de moto até o Chile, né? É aventureiro mesmo. 5 anos depois, em 1983, termina a construção do seu primeiro barco, o IAT, né? Com o qual no ano seguinte faria a primeira travessia solitária a remo do Atlântico Sul, né? Que é essa história aí que nós vamos conversar um pouco sobre essa história dele aí, dessa travessia. A jornada de 13.700 milhas e 100 dias pelo Atlântico termina no dia 18 de setembro de 1984 na Bahia e é retratada no best-seller 100 Dias Entre o Céu e o Mar, né? Que é realmente, olha, você não consegue parar de ler.
esse livro. E é um livro curtinho, de 100 páginas, um pouco mais de 100 páginas, que você pode encontrar aí na internet e baixar e ler. Você não vai se arrepender, né? Em 1986, realiza a primeira de suas 15 viagens à Antártica. Na volta começa a construção do Paraty, que é um barco, né? Com esse barco, em 1989, estreia como velejador em uma viagem em solitário que duraria 642 dias. Agora imagina você num barco, ele gosta de andar sozinho, né? Ele foi de moto para o Chile, depois ele fez aí, passou 100 dias dentro de um barco a remo, nem vela e nem motor, né? A remo. E depois, com Paraty, ele fez uma viagem em solitário que duraria quase 2 anos, né? 642 dias, passando 7 meses e meio imóvel em uma invernagem na Antártica. Ele na verdade, ficou preso na geleira e passou aí 7 meses, né, preso. Navega ao todo por 127 mil milhas, viagem descrita em Paraty entre 2 polos, né? Entre os 2 polos. 4 anos mais depois, é sócio fundador do Museu do Mar em São Francisco do Sul, Santa Catarina. O ano de 1994 marca o início da construção do veleiro Paraty 2, né? Essas datas com relação à construção de barcos são importantes porque ele construiu esses barcos, né? E são barcos realmente muito especiais. No ano de 1996, casou-se com Marina Bandeira, velejadora, com mais de uma no currículo, né? Em 1997, nascem as gêmeas Tamara e Laura, e no ano seguinte a Mirklink parte para mais uma viagem em solitário a bordo do Paraty, inicia o projeto Antártica a 360 graus, em que faz a circunnavegação polar pela rota mais difícil. São 88 dias, 14 mil milhas e mais um livro, Mar Sem Fim. Esse eu não li ainda, mas eu já vou providenciar para ler esse Mar Sem Fim, que como eu gosto muito, como eu falo muito sobre concentração, sobre a importância de você controlar a sua mente, né, para você ter paciência. Então, os livros dele, falando dessas viagens em solitário, é muito, aprende muito com relação a ele. Como é que ele consegue passar? Olha, nós estamos aqui numa pandemia, né? Agora, como o doutor Drauzio Varela falou, que o povo decretou o fim, mas no começo ali, no mês de março, abril, né, que as pessoas realmente, o isolamento, no geral, chegou a mais de 50%, hoje está em 39%, né, bem abaixo, né, e as coisas estão se complicando. Então, as pessoas tiveram que ficar em casa, se isolarem, e tão pouco tempo, e o que se vê aí, muitas matérias, já falei aqui no programa sobre as questões de desenvolvimento de depressão, de ansiedade e outros transtornos mentais que esse leve período aí de alguma restrição, né, causou nas pessoas, até em adolescentes também, né, idosos, todo mundo teve aí alguma repercussão mental com relação às restrições em função da pandemia. E aí você vê o Amir Klink, né, passando aí uma viagem de 100 dias sozinho, depois uma viagem de 642 dias sozinho, depois uma outra viagem, né, a viagem para o Chile não foi tão sozinho assim, porque ele foi pela estrada, e na estrada tem gente. Agora, no mar não tem gente, no mar você não encontra ninguém, né? No mar você não encontra ninguém, é solitário mesmo, né? E principalmente os 7 meses que ele passou preso, sozinho, lá naquela imensidão branca, né, gelada, que é a Antártica.
e sozinho, e, né, quer dizer, esse cara tem que ser estudado, né? Depois fez mais e isso tudo correndo risco, né? Correndo risco de morte, inclusive, ou por acidente no barco, ou mesmo por questões de condições físicas aí, já que temperaturas absurdas, né? absurdamente baixa, abaixo de zero, né? Então, realmente um cara, fantástico o Amir Klink, né? Então, sua filha caçula, Marina Helena. No ano seguinte, após 7 anos, Amir conclui o Paraty 2, 7 anos para fazer um barco, o mais moderno veleiro já construído no Brasil, né? Entre dezembro de 2003 e fevereiro de 2004. Amir Klink refaz a circunnavegação polar, então ele achou pouco fazer uma vez e fez de novo. E dessa vez com 5 homens na tripulação, né? Não foi mais sozinho, mas repetiu. A viagem dura 76 dias, sem escalas, por 13 mil milhas e 300, né? E em 2006 lança o seu mais recente livro, Linha d'Água, entre estaleiros e homens do mar, né? Ele é um apaixonado realmente pelo mar, né? Mas o que eu gosto mesmo é desse livro aqui, que nós vamos ver agora. Então, já falamos que ele fez aquela viagem num barco a remo, né, da África até a Bahia, e que durou 100 dias, e ele relatou essa viagem em detalhes, né, desde da preparação desse livro aqui, 100 dias entre o céu e o mar. Uma das coisas assim bacanas que ele fala nesse livro é o seguinte, né? Então, você... eu daria até o nome de externalidade. Externalidade é uma coisa que são repercussões, são consequências de atos que você não consegue enxergar o total do impacto do que você faz, do que você fala, né? Então, ele disse que quando ele estava sozinho lá no barco, aí que ele foi ver o tanto de pessoas que ele precisava para viver, né? Então, tem gente fazendo compras, tem gente lavando a roupa, tem gente limpando a casa, limpando o banheiro, tem gente colocando a pasta de dente, essas coisas para ele escovar, né? Cortar o cabelo, pessoas que escrevem livros, que falam no rádio, enfim, ele foi no barco sozinho que ele se deu conta o tanto de gente que é necessário para ele viver, né? Então, e aí, quando ele voltou, ele deu muito mais valor às pessoas, porque ele viveu ali os dois, né? Os dois lados. Porque quando você viaja pela estrada, é diferente, né? Você almoça, você conversa com alguém e tal. Agora, no mar, na circunstância dele, realmente é incrível isso, né? Então, uma coisa também que me fez enxergar isso, né? Valorizar mais as pessoas, né? As pessoas que ajudam a gente ter uma vida melhor, né? Que ajuda o dia a passar rápido, que faz as coisas para a gente, que a gente usufrui, mas não é capaz de dar a devida importância, né? O devido valor para essas coisas. Todo dia tem que fazer almoço, todo dia tem que limpar a casa, todo dia tem que fazer a cama, dobrar a cama, dobrar os lençóis ali, né? Colocar roupa para lavar, passar, abastecer a geladeira, né? Então, são coisas como respirar, que você está tão envolvido naquilo lá que você não consegue enxergar aquilo como uma coisa importante, né? Aí, quando de repente você não tem, como foi o caso dele, que passou, de repente ficou só e começou a refletir sobre essas coisas. Não é que ele tenha sentido falta disso, né? Porque ele sabia que ia ficar assim e se preparou perfeitamente. A preparação
para uma viagem dessa é um negócio assim. Ele passou 3 anos fazendo a preparação para essa viagem. Só a história da preparação dá para você uma dimensão de como é possível você fazer planejamentos do nível de detalhe, né, que foi esse planejamento dessa viagem aí. Você pode aprender muito com essa forma de fazer planejamento, né? Mas a questão do valor, né, de sentir, de perceber como pequenas coisas, né, como respirar, que você só percebe que não respira quando você só percebe que respira quando está com falta de ar. Você só percebe que o coração bate quando ele dá um descompasso. Você só sabe quando o seu rim funciona, quando tem alguma coisa. Então, não precisamos perder a coisa ou correr o risco, né, ou se sentir ameaçado de perder alguma coisa, né, o poder de respiração, o copo d'água, o prazer de tomar água, o prazer de comer o necessário, né? Então, é uma história assim muito bacana. Por isso que eu recomendo veementemente, leiam 100 Dias entre o Céu e o Mar, que você vai aprender muita coisa bacana, né? Muito bem. Então, esse livro é o relato de Amir Klink, de sua travessia absolutamente comum, né? Mais de 3.500 milhas, cerca de 6.500 quilômetros, né? Então, 3.500 milhas náuticas equivalem a 6.500 quilômetros. Eu já fiz eu morava em Porto Velho, fiz aqui uma viagem de 4.800 quilômetros, que é a distância de lá para cá por estrada, né? Passei 4 dias. Eu já me senti um aventureiro. Imagine navegar 6.500 quilômetros sozinho, sem vela e sem motor, no remo. É realmente um feito e tanto, né? Então a história vale a pena. Então, desde o ponto de Luderites, né, no sul da África, até a Praia da Espera, no litoral baiano, a bordo de um minúsculo barco a remo, né? Foi a sua primeira travessia do Atlântico, né? Do Atlântico Sul, em barco a remo, realizada em 1984. Neste livro, ele reconstitui com detalhes essa viagem, do planejamento à chegada, né? Mais que o simples relato de uma audaciosa aventura, a obra é uma verdadeira lição de vida de um homem que conseguiu superar seus próprios limites, né? Então, e a mente, né, a paciência ali, né? Quer dizer, ele teve problemas sérios, né? Quebrou coisa no barco, e a forma como ele lidava com isso, fez calo nas mãos, né? E a forma como ele lidava com essas coisas é que é fascinante, né? É que a gente aprende bastante aí. Então, nós reclamamos pra caramba e nem temos calos na mão e nem estamos à deriva em alto mar, né? E ficamos reclamando da vida pelo uns simples obstáculos ali, a gente faz um escarcéu danado, fica reclamando. Então, se você quiser aprender a resolver problemas na maior, leia 100 Dias entre o Céu e o Mar, do Amir Klink, né? Uma autêntica epopeia moderna. Nesta verdadeira odisseia moderna, Amir Klink transporta o leitor para a superfície ora cinzenta, ora azulada do Atlântico Sul, tornando-o cúmplice de suas alegrias e seus temores, ao mesmo tempo em que narra passo a passo os preparativos, as lutas, os obstáculos e os presságios
que cercaram a extraordinária viagem do Oceano Atlântico a bordo da lâmpada flutuante, apelido que ele deu ao seu minúsculo barco a remo, é bem mais o registro de uma façanha esportiva. A intensa poesia atravessa todo o livro, né? Nas conversas com os objetos a bordo e com os dourados e tubarões que lhe fizeram companhia, na esplêndida visão de uma baleia que surge sob o barco no meio da noite, né? Então, essa história é bacana, ele achou que tivesse encalhado, mas ele encalhou numa baleia, cara. E a baleia não se moveu drasticamente, apenas afundou. E à noite, né? Como é que você, sem enxergar nada ali, tudo no escuro ali, realmente, então ali essa potência mental dele vale a pena por isso. Fantástico, né? Esse negócio de falar com as coisas, o primeiro Big Brother, né, o Bambam, você se lembra do Bambam? O Bambam ficou, e olha, foi só ali, né, uns 3 meses ali, mas no final ele foi um dos finalistas, então ele surtou o Bambam, né? Então ele falava com a vassoura, esqueci o nome da vassoura. Tem um outro filme chamado Náufrago, que é estrelado com o Tom Hanks, né? Não sei se você já viu o Náufrago, que ele começou a relação emocional que ele tinha com uma bola de vôlei, né? Impressionante, né? Então, ali aquele filme dá para você ter ideia ali do que dessa conversa com as coisas que o Amir Klink tinha lá nessa viagem, né? E das outras que ele fez, certamente, porque ele falava pra caramba, né? Falava muito só. Anotava tudo, né? Anotava tudo. Então, tá aí, mais um filme bacana para você assistir, é O Náufrago, que é uma... Só que não foi planejado, né? O Náufrago é muito mais complicado porque foi um naufrágio, né? Ele era uma pessoa de cidade, né, de Londres, e de repente ele se viu lá numa ilha e tendo que lidar com as coisas sozinho. Mas me lembrei agora porque o Amir Klink realmente também conversava com as coisas e o Wilson, né, conversava com a bola, né? Com a bola. Então, assim, é muito parecida a relação que o Bambam tinha com a vassoura dele e com o personagem do Tom Hanks tinha com a bola Wilson, né? E brigavam, discutiam, né? É muito doido, é muito doido. A nossa mente realmente é um negócio muito sério. Então, a intensa, como eu já falei aqui, nas conversas com os objetos, né? Ou ainda na forma de como procurar enxergar o tempo na numeração do cardápio, nas páginas do diário, nos fins de semana, né? Nas dobras da carta, um dia anotando pacientemente dia a dia as agruras e as alegrias da viagem. Ao lado da qualidade épica com o meio natural aprendido no convívio com a cultura caiçara e do nosso litoral, aliada em seus projetos ao que existe de mais avançado no mundo da tecnologia. Era um barco pequeno, mas não era qualquer barco, né? Não era qualquer barco. Você vê que o Paraty 2 é o barco mais moderno que já foi construído no Brasil e levou nada mais, nada menos que 7 anos para ser concluído. A lâmpada, né? O iate, como ele chamou, o barquinho dele, mas depois ele chamou de lâmpada flutuante, levou 3 anos para ser construído. Mas ali, né, minuciosamente, todos os detalhes, o barco ele não afundava, ele virava e tinha um sistema de tanque d'água que fazia ele voltar para ficar, né? Ele embocou algumas vezes, né? Então, realmente é uma viagem complexa, mas que ele conseguiu prever praticamente todos os obstáculos e colocar a solução no barco, né? Tecnologia pura mesmo.
Então, no meio da narrativa de sua travessia solitária, no pequeno barco a remo entre a África e a Bahia, Amir Klink nos revela a sua atração pelos relatos de expedições marítimas de 3 navegadores que fizeram a conquista do Polo Sul. Né? Segundo Amir, eram relatos fascinantes, principalmente porque ele os lia sentado numa escrivaninha na casa da família em Paraty. Eu li um desses livros, agora eu esqueci o nome do cara, impressionante. Que é o primeiro cara que chegou no Polo Sul, né? No Polo Sul. Templeton, não sei o que, Templeton. É uma história assim, fantástica, porque esse teve problemas, o barco encalhou, o barco se quebrou, eles passaram fome, tiveram que comer os cachorros, um negócio assim, muito sério, né? Muito sério, mas é outra aventura fantástica, só que ele não estava só, estava com a tripulação, mas ele, como capitão do barco, ele não abandonou as pessoas lá, ele se salvar, e depois ele retornou lá para retirar as pessoas. Agora, uma história fantástica. Eu vou lembrar o nome do livro e eu vou trazer aqui para falar para vocês no programa. Vou colocar, inclusive, aí nos comentários aqui da live, né? Então, assim dizendo, o autor desvenda os segredos das histórias que leu e as descreve desde então. A aventura é uma aventura mesmo quando é vivida e depois de contada. Os mares a que Amir Klink se lançou já tinha sido antes por vários outros navegados. Não havia propriamente novidade no trajeto, que muito se baseava nas avenidas abertas entre correntes e ciclos de ventos pelos portugueses dos tempos dos grandes descobrimentos, né? Também não havia grande espanto no pequeno tamanho do barco a remo, já que outros de seu porte já tinham vencido águas geladas e raivosas, mas sobrava vontade de se valer das experiências anteriores para desenhar o desafio, o de querer fazer e conseguir juntar gente em torno da sua ideia, né? Que é outra coisa bacana também. Não basta você ter uma ideia, é a capacidade de convencer outras pessoas a embarcarem, no caso dele, literalmente no seu barquinho, né? E fazer isso. Lá no Rio de Janeiro, lá no Bondinho, tem lá o nome do engenheiro que desenhou o Bondinho. Pegou ali os 2 morros e desenhou uma linha com um pontinho embaixo, dizendo que era o Bondinho. Foi assim, e lá tem os rabiscos desse projeto. E ele conseguiu, lá no começo do século, convencer empresários a investir ali, e realmente é um sucesso o Bondinho até hoje, né? Mas começa assim, né? A ideia começa simples, mas o que faz mesmo você realizar é o seu poder de convencer outras pessoas a viver o seu sonho, né? Então, aqui tem mais coisa, mas o nosso tempo já está acabando. Então tá aí, fica as dicas, né, dos filmes do Will Smith, né? Se você quiser se divertir, assista as séries, né, Um Maluco no Pedaço, né? Assista também ao filme Em Busca da Felicidade, que é a história verídica de um vendedor, e também leia o livro do Amir Klink, veja os documentários do Amir Klink, né? Agora, então, você não vai perder viagem, você vai aprender, principalmente esse livro aqui do 100 Dias entre o Céu e o Mar, né? Então, desejo para você um ótimo final de semana, né? Cuidado que a pandemia não acabou, né? Então, é importante que você continue usando a máscara em
locais, né, de movimento, que evite aglomeração, né? Ontem eu falei aqui que na posse do ministro, do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, né? Uma aglomeração de autoridades que até agora já contabilizaram 9 pessoas, a Carmen Lúcia, que foi a última, que foi diagnosticada ontem com Covid, né? Então, as coisas não estão, né? A Manaus já tem aí alta, o Rio de Janeiro já tem alta, então cuidado que a pandemia continua, não tem remédio ainda, não tem a vacina ainda, apesar da vacina que o governador de São Paulo, que junto com o Butantan e com a China, né, que estão fazendo aí, estão prometendo agora já para janeiro, fevereiro aí, né? Tomara que sim, e que a gente se vacine e a gente saia dessa aí com mais tranquilidade, o mais rápido possível. Mas o certo é que no momento a pandemia não acabou, então todo cuidado é pouco. Então aproveite para ler, né, o livro do Amir Klink. Ler o livro do Amir Klink e assistir aos filmes do Will Smith. Então, espero que tenha sido bom para você aí, porque para mim foi ótimo. Muito obrigado e muito obrigado aos ouvintes do rádio, muito obrigado aqui aos que acompanharam pela internet, né? Então, muito grato, um forte abraço, boa noite, um ótimo final de semana. E na segunda-feira estamos aqui fazendo o balanço da Covid-19 no Brasil e também no mundo, ok? Então, fique com Deus.